Informação e prestação de serviço. Nova Manhã. Bom, e nessa semana, mais precisamente ontem, né, foi o Dia Mundial Sem Tabaco. Esse é um assunto que tem sido falado aí durante toda a semana. A gente está em contato agora com um cardiologista intervencionista e membro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, o Dr. Marcelo Cantarelli, que vai falar um pouquinho pra gente sobre os impactos, né, do tabagismo, de quem fuma, pro coração, porque a gente fala muito da questão do pulmão, né, Dr. Cantarelli? Qual é o impacto mais direto que a gente pode dizer em relação ao coração do fumante? Bom dia. Bom dia. O impacto é bastante grande. Para se ter uma ideia, metade das pessoas que morrem de infarto fulminante, abaixo dos 45 anos, é por conta do cigarro. 1/3 das doenças cardiovasculares que acontecem no mundo todo, que é infarto e derrame, são causadas pelo cigarro. Então, esse impacto é muito grande. Por quê? Porque a cada ano são 30 milhões de pessoas que iniciam no vício do tabagismo. Para você ter uma ideia, aproximadamente 30 milhões é o número de brasileiros que ainda fumam. Então é por isso que é importante essas campanhas de conscientização para que as pessoas abandonem aí o vício do cigarro. Que o tabagismo é uma doença pediátrica, né? Porque todo mundo, a maioria, começa a fumar antes dos 18 anos. E é uma fase em que os nossos neurônios, as nossas sinapses ali cerebrais, ainda estão muito suscetíveis ao vício da nicotina. Então, por isso que muitas das pessoas começam a fumar antes dos 18 anos e aí se torna muito difícil o abandono do vício. Doutor Marcelo, no coração em particular, quais que são os efeitos do fumo, do tabagismo? O cigarro praticamente é um gatilho para o infarto. O que ele causa? Ele causa um estreitamento dos vasos sanguíneos, através de uma situação que a gente chama vasoespasmo, né? O vaso ele encolhe, ele estreita. Além disso, ele provoca no sangue uma alteração que leva à formação de coágulos. Então você imagina coágulo, né, dentro do vaso sanguíneo, que é um tubinho fechado. Ele bloqueia a passagem de sangue, o coração, aquela parte fica sem sangue e aí é o infarto. E além disso, ele acelera o processo de oxidação do LDL colesterol. O que é isso? É o colesterol grudando, é a gordura grudando na parede do vaso sanguíneo, na parede da coronária. Então a doença coronariana, ela avança mais rápido nas pessoas que fumam. Então é por isso que quando a gente pega pessoas infartadas jovens, aí entre 35 até 50 anos, a grande maioria delas são tabagistas. E isso é pior nas mulheres. Por quê? Porque o uso do anticoncepcional potencializa todos esses efeitos que eu falei do cigarro. Então, infarto em mulher jovem, muitas das vezes é a associação do cigarro com o uso do anticoncepcional. E quanto tempo depois, doutor Marcelo, de uma pessoa parar de fumar, esse risco cardiovascular ainda fica muito elevado? É possível dizer? É interessante essa pergunta porque para o pulmão interessa o número de cigarros que você fuma e o tempo que você fuma. Para o coração não. Então você não precisa fumar muito. Mas só fumo 1, 2, 3 cigarros por dia. Não interessa, porque esse gatilho para o infarto pode ocorrer de qualquer maneira. Já a cessação do fumo, ela é sentida rapidamente do ponto de vista cardiovascular, porque você deixa de ter esse gatilho. De tal sorte que as pessoas que abandonam o vício do cigarro, elas ganham dias de vida. Então, com aquela estatística que eu coloquei, quer dizer que a pessoa que fuma, ela tem 3 vezes mais chance de óbito por qualquer doença, não só o infarto, não só o câncer. E em relação à doença cardiovascular, a pessoa que fuma tem 10 vezes mais chance de morrer de infarto, 10 a 12 vezes mais. Quando a pessoa para de fumar, ela ganha anos de vida. Então, se a pessoa até 40 anos de idade para de fumar, ela ganha 10 anos
de vida a mais. Acima dos 60 anos, ela ganha mais pelo menos 5 a 6 anos a mais de vida. Então é importante, porque a gente escuta, mas eu fumei a vida inteira, já tenho 60, 70 anos, não vai fazer diferença. Faz. Se você parar de fumar, você vai ganhar anos de vida. E doutor Marcelo, para a gente concluir, esses riscos também existem do ponto de vista cardiológico, né, do ponto de vista do coração, esses riscos também existem para os chamados fumantes passivos, aquelas pessoas que não fumam, mas que convivem com fumantes em ambientes onde há muita fumaça de cigarro? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Em relação ao câncer de pulmão, por exemplo, 90% do câncer de pulmão vem do cigarro. Os outros 10% são nos fumantes passivos. Então, fumante passivo, você trabalhar no ambiente, e por isso que assim, o Brasil é um país que aderiu muito à lei antitabágica, né? A gente conseguiu consertar muita coisa, porque antigamente você chegava num ambiente fechado e você ficava respirando fumaça, e isso era muito prejudicial. E hoje isso não tem, felizmente, aqui no Brasil. Tanto que no Brasil estima-se que, desde que foi implantadas essas leis, 1/3 das pessoas pararam de fumar. E no caso do coração é a mesma coisa, quer dizer, o ar contaminado com as substâncias nocivas, porque o cigarro não contém apenas nicotina e alcatrão, que é o que a gente conhece, contém 4.700 substâncias que são nocivas e que causam praticamente todos os tipos dos cânceres conhecidos, além da doença cardiovascular. Muito bem, obrigada. A gente conversou aqui com o Dr. Marcelo Cantarelli, cardiologista, intervencionista e membro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, falando sobre os riscos, de uma forma geral, do tabagismo, de quem fuma, mas principalmente os efeitos no coração, com dados bem impressionantes, viu, Dr. Marcelo? Obrigada pela participação, até uma próxima. Eu que agradeço, Michele, Mauro, um bom dia para vocês, um bom dia a todos. Bom dia.